Olá! O Viver Plenamente de hoje vem falar sobre uma temática de grande importância para a nossa sociedade. Quando a gente fala em inclusão, muitas vezes a gente tem que pensar que o nosso Viver Plenamente aqui é o primeiro programa inclusivo da Vale TV. E dia 23 de abril, então, nós temos o Dia Nacional da Educação de Surdos e 24 de abril, Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais, conhecida por Libras. Para entendermos mais sobre essa temática, hoje eu tenho comigo o convidado Gilberto Lang, que é o nosso intérprete, então, também aqui do Viver Plenamente. E ele veio contar para nós a respeito da história, de como é que foi entrar para essa questão da língua brasileira de sinais e como é que está hoje se dando isso na prática, então, no dia a dia das pessoas que a gente convive e que possuem algum tipo de deficiência auditiva, principalmente da surdez profunda, né, Gilberto? Verdade, isso sim. Sejas bem-vindo, Gilberto. Obrigado pelo convite, né? Poder hoje falar de um tema muito importante para toda a sociedade, né? De forma bem especial a comunidade surda. Gilberto, então. Gilberto é bacharel em Teologia pela UBRA, pós-graduado em Docência e tradutor e intérprete em Libras pela Unialcance. Trabalha desde 2004 com Libras e com pessoas portadoras de deficiência auditiva e surdos, né? Atuou, então, como intérprete de Libras durante 1 ano na UBRA, atua como intérprete de Libras na Fevale por 10 anos e 6 meses, 10 anos e meio já. Atuou como professor voluntário de ensino religioso de Libras na Escola Estadual Especial Kelly Mazie Machado por 7 anos. E já fez parte, né, Gilberto, do Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência de Novo Hamburgo. Atuou como professor de Libras no curso da AMIS, da Associação de Missão de Surdos. Quem não sabe, nós temos uma associação aqui em Novo Hamburgo que se chama AMIS e que eles têm o curso de Libras. Não sei se agora está ativo ou não em função da pandemia, mas deve estar retomando as atividades para quem tem interesse e quiser procurar pela associação. Então esse curso é ministrado por lá. Eu, inclusive, fiz a minha formação por lá, né, Gilberto? E o Gilberto vem atuando também em shows, feiras de livros, junto a prefeituras locais, junto a eventos locais aqui da região do Vale dos Sinos, em Costa da Serra e Grande Porto Alegre. E também, né, agora há meio ano já, 7 meses, né, Gilberto, mais ou menos, aqui no Viver Plenamente ele iniciou esse projeto comigo como tradutor de Libras. Então, Gilberto, vamos conversar um pouquinho a respeito, né, dos direitos da pessoa com deficiência auditiva. Ainda se tem um longo caminho a percorrer, mas muitos direitos já foram conquistados. Gilberto, né, tu que tem um vasto currículo nesta área, né, e nesse dia especial, eu gostaria que tu contasse para as pessoas que estão nos assistindo e que já vêm acompanhando o nosso programa e vêm observando a tua atuação como intérprete, sobre a tua história com as Libras. Como é que começou esse contato? Bom, então, para responder a pergunta, né, é uma história um pouco meio que engraçada, porque eu vim para o Rio Grande do Sul para estudar, fazer minha faculdade na UBRA em 1998, tá? E ali eu fazia bacharel em Teologia, né? E teve um dia, não lembro agora certo qual o ano, mas teve um dia que eu estava numa aula, na disciplina de língua grega, tá? E essa aula era bem daquela chata, assim, que a gente não gosta muito de estudar, né? A questão da língua, coisa.
E aí eu resolvi fazer o quê? Vou, matar esta aula. Vou dar uma passeada na universidade e aproveitar o horário, né? Eu não queria ficar, não tinha interesse em nada na aula, né? E então pedi pro professor me dar licença que eu estava saindo, que eu queria ir no banheiro. Na verdade não era banheiro nada, era só para passear mesmo, para sair caminhar pela faculdade ali na Ubra, né? E nessa saída que eu fui, eu encontrei um monte de pessoas entrando em um auditório, né? Muitas pessoas entraram naquele auditório e aquilo me chamou a atenção e fiquei com interesse. Quero ver o que está acontecendo ali dentro desse auditório, né? Tinha segurança na porta, estava livre o acesso, né? E eu entrei no auditório, né? Fiquei bem no último atrás no banco, fiquei observando, né? E lá na frente estavam apresentando um teatro da Páscoa, né? E era um grupo da Escola Especial Concórdia de Porto Alegre, alunos surdos, que estavam fazendo essa apresentação. E aquilo me chamou ainda mais a atenção. Estranho, porque eu nunca tive contato nada antes com surdo, na família não tenho ninguém que é surdo, nada. Eu sou natural de Santa Catarina, interior, e vim para cá então fazer essa faculdade. E ali, então, onde eu me interessei por aquilo. E no final da apresentação, daí veio um homem, né? Veio falar, né? Porque o surdo estava fazendo a apresentação da Páscoa, mas só em Libras, né? E eu não entendia nada do que estavam fazendo, né? Não conseguia compreender nada. É só a questão da imagem, o visual, que a gente conseguia ter aquele entendimento. Mas fala não tinha, era silêncio. Então, só questão visual mesmo. Aí depois, então, essa pessoa que era responsável, né, desse grupo de alunos, ele foi falar, apresentou os alunos que eram surdos da Escola Especial Concórdia, né? E aí ele também falando que ele era próprio pastor da Igreja Luterana, a qual eu também estava fazendo meu curso para ser pastor na Igreja Luterana. E eu não conhecia nada desse trabalho com surdos. E aí, então, depois disso, terminando, eu saí desse auditório. Logo já no corredor ali tinha um mural e ali já tinha um cartaz colado com um curso de Libras. Na hora mesmo eu entrei e me inscrevi para fazer o curso de Libras. Ali começou esse movimento, esse trabalho com contato com a língua brasileira de sinais, que até então não tinha nada de contato. Para mim era uma coisa estranha, né? E a partir dali eu comecei a fazer esse curso, né? Fiquei 2 anos fazendo o curso na Ubra mesmo. E nesse tempo também eu já aproveitei fazer esse contato com o pastor, que era de Porto Alegre, da Escola Concórdia. E aí comecei a visitar lá, para conhecer o trabalho, para ver como que era. E cada vez fui melhorando mais o contato com os surdos, a condição também da Libras, do uso, da comunicação, né? Para poder ter esse contato com os surdos e trabalhar também com os surdos, porque o meu objetivo depois daquele momento era me formar como pastor, como professor e justamente trabalhar propriamente com surdos, né? Foi o meu processo, minha formação baseada nesse objetivo, no trabalho com os surdos. Perfeito. E Gilberto, né, existem diversos fatores que levam à questão da surdez, desde fatores genéticos, né, outros fatores hereditários, ou às vezes algum tipo de doença durante a gestação ou na infância. Quais os fatores que mais se repetem na questão de deficiência auditiva? Onde tu identifica que a maior parte dos casos está presente? Tem 2 comparativos que a gente pode fazer. Primeiramente, passado. Até mais ou menos aí para os anos 80 antes, o problema da surdez acontecia muito por causa da doença rubéola, onde a mãe, ao gravidar, ela contraía essa doença e esse bebê ao nascer ele nascia surdo. Então esse era um dos principais problemas ou fatores que acontecia para se ter o surdo em nascença. Hoje, como essa doença já não é mais tão grave, já tem o controle, tem o tratamento, tem medicação, vacina também. Tem a vacina que evita esse problema da surdez. Então hoje outras coisas estão influenciando. Às vezes é um acidente do trabalho, o próprio também, muitas pesquisas falam que muitas pessoas acabam perdendo sua audição por causa do uso do fone de ouvido. Né? É uma coisa que chama bastante atenção para a gente também. Muitas pessoas usando fone de ouvido todo dia com um som muito forte.
isso dá um problema muito grave na audição e acaba perdendo a questão da capacidade de ouvir, né? E outros são outras doenças, tem a meningite, a questão da febre, muitas crianças que nascem antes do tempo, que é usada a incubadora, também por causa da própria luz, acaba muitas vezes influenciando a surdez, né? Então são diferentes coisas hoje que tem para acontecer da pessoa ter a questão da surdez, adquirir isso. E lembrando que ela tem diferentes níveis, né, de perdas auditivas, né? Tem a profunda, a média, a severa, né? Então essa comparação aí, né? Tá. E na tua opinião, atualmente, quais as maiores dificuldades que o deficiente auditivo apresenta no cotidiano? Como é que tem sido isso no dia a dia e como é que tem sido, né, no nosso cotidiano a questão da deficiência auditiva? Como é que as pessoas geralmente tratam? Como é que as pessoas acolhem? Tem intérprete suficiente? Tem intérprete em órgãos públicos? Como é que está isso, Gilberto? Ainda é uma luta muito grande quanto a essa questão da acessibilidade do surdo na sociedade. Hoje já mudou muito, está bem melhor, os surdos conseguem fazer essa acessibilidade, mas ainda encontram muitas dificuldades. Um exemplo, o surdo vai para algum lugar, seja numa farmácia, vai comprar uma medicação, vai no médico, um consultório médico, né? Sempre depende de alguém estar junto com ele, ou a mãe, ou o pai, ou algum irmão, ou o próprio intérprete que é convidado. Hoje está fácil porque os médicos estão aceitando o intérprete junto, né? Porque passado, eu lembro que teve uma vez, eu também fui traduzir para uma menina, ela estava grávida e ela foi no médico, e o médico não aceitou o intérprete junto, né? Porque ele achava que não podia falar para o intérprete. Daí, depois de tanto conversar com esse médico, ele aceitou. Mas aí, em vez de ele falar para paciente ou para cliente dele, ele falava para mim. Até que no momento eu cheguei e disse, tu não pode falar para mim, tem que falar para ela, que ela é a que tu está atendendo. Eu sou só o intérprete, eu não posso responder por ela e eu não posso o ouvido dela, né? Eu só faço a tradução. Então, tem coisas assim meio engraçadas, né? Mas hoje mudou muito isso. Os médicos hoje estão mais acessíveis, também estão aceitando o intérprete. Alguns estão exigindo que o intérprete venha, não mais o pai ou a mãe, porque o que acontece? O pai e a mãe nem sempre eles sabem ou têm a influência da Libras. Eles não têm. Eles sabem os gestos em casa para se comunicar com o filho. E nesse atendimento, seja médico, farmácia, outros locais na sociedade, nos órgãos públicos, essa comunicação fica trancada. Porque o surdo ele usa a Libras e daí quando precisa um pouco mais rápido, uma tradução mais fiel, a dificuldade já se encontra. E aí a informação para o surdo já chega diferente, não é clara. Então, uma coisa importante também, né, Gilberto, a respeito quando envolve a questão de família, é que o pai e a mãe acabam dando a visão deles e não o que realmente o paciente está sentindo ou o que a pessoa atendida precisaria de fato. Não sei se é essa a tua visão também. Sim, isso acontece muito. Por exemplo, assim, a mãe vai junto com a sua filha ou com o filho surdo e, na verdade, a mãe fala tudo o que ela acha que o surdo está sentindo. E o médico vai responder para a mãe, não para a filha ou o filho que está sendo atendido. E já aconteceu muitos casos, por exemplo, dos surdos depois vem reclamar comigo, vem falar para mim, eu fui no médico, mas não consegui entender, zero, porque só ficou conversando com a mãe, sinais nada, daí na hora o que eu vou fazer? Eu perguntava à mãe, o que eu vou usar, vou tomar algum remédio? E a mãe não sabia me responder ou explicar o que o médico tinha falado. Então, ou seja, se o surdo vai às vezes sozinho também, como é que fica esse atendimento, essa comunicação? Ela não é clara. E às vezes o surdo vai para um outro local, se vai para uma farmácia, vai comprar, ainda bem que tem a receita, né, que é uma garantia. Mas se não tivesse, o que ele iria comprar na farmácia? Né? E já aconteceu às vezes assim, que o surdo foi para a farmácia para comprar algum medicamento e a farmacêutica vendeu o remédio errado. Às vezes a letra também, né? Sim, a letra não é entendida, né? Do médico, enfim. E esse cuidado é necessário se ter, principalmente dentro da equipe da saúde. Voltamos em seguida com o próximo bloco
esclarecendo hoje sobre as leis de inclusão para pessoas portadoras de deficiência auditiva. Na Denegre Psicologia, você encontra atendimento psicológico e psicopedagógico clínico e acolhedor. Atuamos na área da psicologia clínica, psicopedagogia clínica com atendimentos individuais, atendimento de casal ou família. Atendemos crianças, adolescentes e adultos. Realizamos atendimentos em Libras e inglês, de forma presencial ou online. Consulte nossos profissionais e convênios. Olá, voltamos com o segundo bloco então do Viver Plenamente de hoje, falando então sobre o Dia Nacional da Língua de Sinais e da Educação de Pessoas Surdas. O meu convidado de hoje então é o Gilberto Lang e veio esclarecer sobre os desafios que são trabalhar e lidar com a questão da cultura surda no dia a dia e no cotidiano. Gilberto, como intérprete, não cheguei no teu nível ainda, falar e interpretar ainda não consigo. Eu consigo ou eu falo ou eu interpreto e falo por sinais. Os dois juntos, às vezes, é mais complicado. Para quem trabalha com as duas áreas, é mais fácil. Tu já está nessa prática há muito tempo. E eu te admiro por isso, porque essa capacidade talvez eu não conseguisse ter. Na tua profissão como intérprete em Libras, né, quais os maiores desafios que tu já enfrentou? Ou quais as situações mais difíceis que tu já encontrou no teu dia a dia como profissional desta área? As dificuldades, eu vou falar assim de duas coisas. Primeiro, todo dia a gente se cobra muito, pelo menos no meu caso como intérprete, conseguir na interpretação em Libras dar a informação mais correta possível para o surdo. Por que eu falo isso? Porque eu tenho a minha experiência de vida e o surdo tem a dele. O que ele tem de conhecimento e o que eu tenho de conhecimento são diferentes. O que a outra pessoa está falando também é diferente, talvez, daquilo que eu consigo compreender e de que o surdo consiga compreender. Por isso que essa comunicação, mesmo para o intérprete, ela é muito difícil e complicada às vezes para tu fazer, dependendo do que você vai fazer na tradução. Se é uma conversa normal, é mais fácil, porque tu consegue perguntar, tu consegue interagir com a pessoa que está falando, então se torna fácil traduzir esse momento. Mas se é uma palestra, aí a coisa é difícil, porque tu não consegue perguntar para o palestrante, espera um pouquinho, o que tu quis dizer com isso? O que significa isso? Não tem. Sai às vezes a tradução literal. Tu tem que basear no teu conhecimento, a tua experiência de vida, para conseguir passar em Libras para o surdo conseguir entender. E esse é o desafio maior para a gente como intérprete, porque eu digo assim, eu não tenho certeza, mas eu acho que mesmo tendo um intérprete fluente em Libras, profissional, capacitado, o surdo de uma palestra, de alguma coisa que está acontecendo, ele deve absorver mais ou menos em torno de uns 70% só, se conseguir daquela informação. Então, tu vê que ele é baixo. Então, esse é o desafio maior para a gente como intérprete, pelo menos para mim, que eu me cobro todo dia, como que eu vou fazer essa Libras? Como que eu vou traduzir de uma forma que o surdo consiga entender claramente o que está sendo falado e que eu não esteja fazendo uma comunicação, às vezes, errada. Porque eu não sei, muitas vezes palestra, tu não tem o contato, nada com a pessoa que está falando. Tu não tem o texto para tu fazer uma análise detalhada das coisas. É na hora e tu vai sinalizar. E o que tu vai sinalizar se tu não sabe o que tem lá, se tu não conhece o que vai ser apresentado. Essa é uma das dificuldades. A outra por exemplo assim, como que a gente vai usar a Libras? Qual sinal tu vai usar no momento? É uma grande dificuldade. Porque justamente eu estava falando, mesmo na palestra, tu fica assim, que sinal que eu posso usar? São diferentes. Qual a
configuração de mãos, qual o classificador que tu vai usar. Então, isso é importante, bem desafiador, né? Porque existem configurações muito parecidas, configurações de mãos, falanges, enfim, a forma como a gente coloca isso por sinais. E às vezes as pessoas não têm ideia da quantidade de sinais ou combinação de sinais que precisa para se traduzir uma expressão ou uma palavra ou o sentido que essa palavra dá, dependendo do contexto, né, Gilberto? Isso é verdade, né? Então, são os desafios, acho que acredito, assim, pra gente como intérprete, né? E o que aconteceu, alguma coisa comigo, assim, que tu tinha me perguntado, né? É que, às vezes, tu vai fazer uma tradução e as pessoas, elas não compreendem que também precisa, de certa forma, um tempo maior na sua fala. E tem pessoas que falam, ó, é muito rápido. Aqui no programa, tu já teve esse tipo de dificuldade. É de suar. E aí vem essa preocupação. Poxa, tu vai estar com dificuldade de fazer uma comunicação clara. Porque ao mesmo tempo tu não consegue, porque tu tem que ouvir, tu tem que analisar, pensar, tu tem que fazer uma tradução do português para Libras e tu tem que apresentar isso visualmente. É um processo, às vezes, que o cérebro dá uma aquelas trancada. Quando dá essa trancada, é bem difícil. Aí dificulta, né, Gilberto? E durante a pandemia, né, muitos deficientes auditivos, eles se queixaram muito sobre a questão de falta de leitura labial. Isso realmente foi um problema, porque a grande maioria deles se acostuma também a fazer essa leitura labial. E muitas vezes isso facilita na hora de compreender ou os sinais ou de interpretar o que está acontecendo. Alguns são portadores de surdez parcial e muitas vezes eles precisam olhar para a pessoa, para o rosto, para entender o sinal. Há sinais também em que a gente usa a expressão facial para que esse sinal seja compreendido, né, Gilberto? Como é que foi isso? Bom, essa questão da pandemia foi muito complicada para os surdos. Primeiramente, o uso da máscara. Né? O próprio surdo, quando ele se comunica, ele usa muito a expressão labial também. Mesmo usando sinais, alguns usam labial, principalmente o DA que a gente fala, que é aquele surdo que não é profundo. Ele tem um pouquinho de audição, ele consegue falar palavras, né? Então ele usa muito também a palavra e os sinais junto. E a máscara bloqueava isso, ou seja, trancava e o surdo tinha dificuldade de entender o que ele estava falando, seja outra pessoa que falasse para ele ou o próprio surdo na comunicação junto entre os dois, tá? Então a dificuldade é justamente isso. Por exemplo, tinha surdo que ia para algum lugar e as pessoas estavam de máscara. Poderia daqui a pouco até se afastar um pouquinho, tirar essa máscara para falar, para o surdo conseguir entender, porque muitos fazem a leitura labial, eles conseguem ter essa capacidade que é desenvolvida neles, né, em questão do visual, mas a máscara, ela não permitia isso, então muitas vezes o surdo, ele ia e voltava, não entendia nada do que tinha acontecido, né, o que tinha sido falado para ele, né. Essa é uma dificuldade bastante grande com a pandemia que aconteceu na questão do surdo. Na própria escola também, o trabalhar, o ensinar, teve muita dificuldade, porque os professores tinham que usar máscara e não podiam falar, ou falavam, mas com o surdo vai ouvir, não consegue. Então tinha que ser uns sinais meio que cortado. O surdo só conseguia olhar aqui a expressão do olho e as mãos, né? Então tinha que trabalhar mais a questão mesmo dos sinais em si e menos a questão labial e de expressão. Gilberto, com a questão dos direitos da pessoa com deficiência, né, a gente vê muitas situações, por exemplo, em que eu escuto relatos de pessoas com deficiência auditiva que não existe direito à isenção de alguns impostos, como existem para outros deficientes intelectuais, ou físico, ou outros, né? A aquisição de aparelho auditivo, a lista de espera no SUS é muito grande, muito morosa. Mas a questão também de isenção, quando a pessoa compra, não há incentivo para que a pessoa consiga comprar, isentar isso em impostos, nem nada, né? E tu, como representante, por exemplo, de uma associação de missão de surdos aqui de Novo Hamburgo, existe já um movimento para a busca desses direitos, para fila em bancos e outras coisas? Eles já têm direito, mas muitas vezes por não ser visível, né, as pessoas não enxergam que há uma deficiência naquela pessoa, às vezes ainda há preconceito da população em geral. Eles vão lá reclamar e aí quando percebem que a pessoa é portadora de surdez, se dão conta, mas aí já gerou todo um desconforto para a pessoa que está ali usufruindo do direito
e indo exercer, então, aquilo que é seu, né, por direito. Como é que está isso hoje na prática? Existem essas isenções? Já tem um projeto de lei tramitando? Como é que está funcionando, Gilberto? Eu até, assim, para te falar a verdade, eu não tenho muito conhecimento na questão do projeto de lei. Eu sei que os surdos estão batalhando muito por causa dessas coisas, né? Inclusive a própria questão do intérprete na televisão, que eles pedem muito isso, né? Seja em qualquer programação, ter um intérprete junto, né? Hoje já cresceu muito mais isso, até por influência, nada assim questão de política, mas em razão de ter um governo onde ele aceitou o intérprete junto em todas as suas falas, em todas as suas apresentações, isso fez que muitos locais aderissem à questão de intérprete também no seu trabalho. Então, uma coisa marcada, assim, que eu acho que aconteceu essa mudança aqui no Brasil a partir do momento que teve a questão de um presidente brasileiro onde usa o intérprete em todos os seus momentos, seja em qualquer lugar. Isso deu visibilidade, deu mais credibilidade para os surdos lutarem pelos seus direitos. E acredito que já tem essa questão de lei, esse projeto de pedir a questão da tirada do imposto. A gente sabe, por exemplo, assim, se o surdo vai comprar uma casa, hoje ele já ganha a questão do imposto, ele é abatido, vai comprar um carro, ele ganha esse desconto do imposto. Algumas coisas ainda não, por exemplo, foi falado que o aparelho auditivo, se tu vai comprar, esse tu não ganha desconto, tu não consegue. E não consegue, né? Nem abater é caro, imposto, né? Não consegue, nem mesmo depois fazer a declaração, o IR, tu não consegue esse abatimento, né? Então são coisas de luta, assim, que o surdo está fazendo, e aos pouquinhos a gente percebe, assim, que estão conseguindo os seus direitos, né? Cada vez mais está melhor, a comunidade está mais unida nesses objetivos dela, né? Gilberto, e na tua opinião, o que falta melhorar ainda para a questão da inclusão do deficiente auditivo? Que mensagem a gente pode deixar para o povo de casa e pensar a respeito e ajudar também na luta por essa causa? A questão, a acessibilidade, acho que é o principal fator para essa questão da inclusão, o aceitar, né? E também tentar conseguir mais informações dessas coisas. Eu vou falar mais especificamente do surdo, mas porque hoje mesmo, por exemplo, numa escola, o surdo vai para uma escola, a inclusão, para mim, eu acho que ela não está acontecendo ainda como precisaria estar acontecendo. Porque o que acontece? Hoje as escolas estão fazendo, muitas prefeituras estão fazendo concursos, mas o que elas pedem para esse concurso é, por exemplo, o seguinte: a pessoa tem magistério, a pessoa tem faculdade de pedagogia, mas estão procurando um intérprete ou procurando um professor apoiador. É diferente. Aí quantas horas de curso? Há 150 horas de curso de Libras, não consegue ser intérprete. Então tu tem que ter uma formação própria para isso. Acho que isso precisa ser mais entendido e mais visto também nessas coisas, nas prefeituras, nos concursos também, para que essa inclusão, a acessibilidade, ela aconteça de verdade, né? E eu sempre falo, uma das coisas principal, para minha opinião, a Libras já precisa estar em contato com todos, ouvintes e surdos, já lá no berçário, na escola, na educação infantil, no primeiro, segundo ano, ali para frente. Que ali é o momento que a criança aprende a Libras, aprende esse contato e também entende melhor essa situação também da inclusão. Ok. Ficamos com o Viver Plenamente de hoje por aqui. Agradeço ao Gilberto por ter se disponibilizado a vir aqui conversar conosco e falar realmente sobre o trabalho dele. Toda semana ele vem aqui e traduz essa programação para todos de casa e para que todos tenham acessibilidade. E dessa vez, então, ele veio como convidado. Muito obrigada, Gilberto. Seja sempre bem-vindo ao programa como comunicador e também como intérprete, que a gente continua esse trabalho por muitos anos, né, Gilberto? Eu que agradeço a oportunidade de poder falar, principalmente nesse dia especial dos surdos, da lei, da Libras, nessa língua, que é a segunda aqui no Brasil, né? E não é gesto, é a língua brasileira de sinais e que é importante todos nós conseguirmos pelo menos entender um pouquinho, conhecer um pouquinho dela para fazer esse contato. Não é só para surdo, a gente como ouvinte usa muito também para outros ouvintes essa comunicação também. Ela ajuda e facilita muito nesse processo todo para o surdo e para nós também como ouvintes. Ok, até mais.